Estou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estudo para tribunais, mais especificamente para TRT. E eu conheci, foi até engraçado, né? Eu advogava e aí eu resolvi que não tava gostando e fui e comecei a estudar para o concurso. E no início, assim, fiquei daquele jeito que a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinha, sem método. Foi bom, assim, para um crescimento pessoal, de ver como é que eu tinha que estudar, como é que eu mesmo me planejava, mas acabava que eu ficava pulando de edital para edital, fiquei um ano assim, aprendi com erros e acertos, talvez fiz um caminho meio lento aí, mas aprendi algumas coisas e quando tinha passado um ano que eu tinha estudado sozinha, eu resolvi buscar algum coach que conseguisse encurtar esse caminho aí para aprovação. Comecei essa busca que eu queria algum coach, mas eu tinha uma ideia muito diferente, que eu queria alguém que montasse meus horários, me desse o material, me falasse assim, você vai ler dessa página até essa página, fazer esse exercício, dessa matéria, depois dessa matéria, depois dessa matéria. Então eu tinha uma outra ideia, assim, e comecei a procurar. E eu acho que eu tinha essa ideia justamente porque o que o mercado oferecia até então, desse nível que você via assim que era o padrão, era isso. Só que eu sempre via pessoas reclamando do programa e eu queria alguma coisa assim que fizesse muito sentido para mim, que eu fosse me encontrar naquilo ali, que fosse resolver todos os meus problemas. E eu pesquisando, sempre pessoas reclamando que não era aquilo, que depois não entregava o que prometia. E aí, em algum desses lugares, que eu não lembro onde, nos comentários, que tinha uma pessoa reclamando, tinha uma outra pessoa te elogiando, que tinha se encontrado com você, que era bom e que aí fazia sentido. E aí, dessa pessoa, eu não sei, eu acho que eu fui pesquisar no seu site, que tinha outras pessoas elogiando. E aí, para mim, fez muito sentido, assim, porque quando você vê vários candidatos falando bem, assim, falando que fez sentido, que estava gostando de estudar pelo seu método, foi a hora que eu falei assim, acho que eu vou dar uma chance, assim. Foi muito bom, assim, eu ter aberto minha cabeça e ter dado esse voto de confiança, que fez muito sentido. Como eu estudava de edital para edital, eu até, assim, por tentar ser bem disciplinada, eu mesma me programava. E daí, quando abria um edital, eu pegava aquele edital, distribuía as matérias no dia e via como que eu ia estudar assim e fui fazer a prova. Na hora que eu fui fazer a prova, eu vi assim que eu tinha progredido algo nesse um ano, porque eu me dedicava, tinha alguma programação, só que ainda assim eu via que faltava, que eu sempre fiquei ali na média, assim, de não ir tão mal, de saber algumas questões, mas também de que eu via que faltava essa experiência, alguma coisa assim. Então eu ficava pensando, como que eu vou buscar esse diferencial se o que eu sei eu já estou fazendo? Então faltava alguma coisa assim de aprender o que eu precisava de diferente. Talvez se eu tivesse sozinha até hoje, ainda tinha evoluído mais um pouquinho, mas eu acho que você tem muito mais chance de ficar insistindo em alguns erros, assim, que de cara eu já aprendi com o programa várias coisas, assim, você já aprende que você já coloca ali na sua rotina e aquilo já te dá uma diferença, assim, de metodologia. É o que mais faz diferença para mim hoje em dia. Eu acho que a minha primeira dificuldade, assim, foi esse choque inicial de aprender que não era o que eu esperava, que era o que eu precisava, assim, não era uma pessoa mandando eu estudar de tal a tal página, de fazer tal até tal questão, e que, assim, que eu esperava muito que viesse um material e que não era isso que eu precisava. Era muito mais abrir a cabeça para um método. Então, assim, a partir do momento que você tem vários programas de coach, da gente ficar assim, se questionar, mas é isso mesmo, mas será que eu entrego isso? Entrego a minha vida de estudos na mão dessa pessoa, e assim, fez muita diferença o suporte que você dá também, porque é o que gera toda a confiança de saber que é um programa sério e que você está comprometido ali com aquilo que você está entregando para gente. E eu acho que a primeira coisa assim que eu vi de diferença foi que eu estudava várias matérias no mesmo dia. Você já muda aquilo, como a gente estuda, revisão, que era uma coisa assim que eu sempre falo, não era por maldade, mas assim, nunca nem me preocupei de achar que tinha que ter aquilo ali no meu dia, da gente ter essa metodologia. O que mais fez diferença para mim, assim, a gente também planilhar as matérias, o conteúdo. Então, assim, são várias
de pouquinho em pouquinho, tudo vai se encaixando e você vai vendo como que depois de um tempo vira a sua rotina de estudos e é isso, a gente só tem que seguir. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar é que, a partir do momento que você está num programa sério, então você tem que abrir a cabeça para aquilo. Não adianta você ficar achando que existe. Eu uso muito esse exemplo, que para mim fazia muito sentido, assim, que era o que me afetava, de achar que existe um material que vai me fazer passar, uma pessoa que vai me fazer passar. Não é. Eu acho que é o nosso comportamento diante de um programa que é de qualidade, sabe? Se ainda for algum outro que você está caindo em algum erro, alguma coisa que não vai fazer sentido, tudo bem. Mas a partir do momento que eu já te falei isso, assim, você tem muito comprometimento com o que você está fazendo com a gente. Hora nenhuma você promete uma coisa e depois deixa para lá. Então, assim, a gente tem o seu suporte, tem uma pessoa séria por trás que fez aquilo ali, que já testou várias vezes, tem várias pessoas falando que funciona, então a gente tem que confiar naquilo ali também e parar de iludir, de achar que uma pessoa que vai fazer isso para mim e terceirizar essa culpa, porque a gente tem um programa de qualidade, então a gente tem que confiar nele. E também tem que fazer a nossa parte, que não adianta a gente ficar falando, é isso, então o problema é ele que coloca essa revisão, então eu não vou dar conta. É essa revisão dele que não faz sentido. Não, é a gente, às vezes, que não está internalizando aquela função ali do programa. Então, você tem que parar de achar que existe uma perfeição, que não é esse programa que funciona, então eu vou para outro, e a culpa é essa, assim, sabe? Eu acho que é muito acreditar e dedicar, porque é um programa sério, faz sentido, e a gente tem que fazer por onde também. A gente tem que parar de achar que uma outra pessoa, igual aquela ideia que eu tinha no início, assim, uma outra pessoa vai fazer o horário para mim, vai determinar o que eu leio e você não faz nada. Você só fica ali recebendo. Eu acho que às vezes até a ideia de assistir aula. Então, por que muita gente já fica resistindo a essa ideia que você fala, não é para ficar assistindo aula online? Porque é muito mais fácil a gente ficar aqui assistindo aula online, talvez não tenha um estudo ativo. Então, assim, eu acho que esse é o máximo diferencial, assim, para mim. Eu acho que é a dica que eu posso dar, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um programa sério e a gente está se dedicando, é o que fecha. Eu moro em Belo Horizonte, Ouro Preto é aqui perto, meus pais moram lá, por acaso eu vi esse edital, vi que as matérias não eram diferentes do que eu estudava, e aí eu resolvi fazer essa prova. Ela tinha uma vaga só, eu já até esqueci que colocasse eu fiquei no final, mas acho que foi em 19º. Eu fiquei nesse cadastro de reserva aí, mas foi muito bom, assim, de ver. Eu acho que eu fiz 85% da prova, então eu acho que isso que eu fiquei mais feliz, assim, sabe? De ver que eu consigo acertar, ver que quando você estuda, e o melhor, na hora que você está fazendo a prova, antes você tem, quando eu falava naquele primeiro ano, você fala assim, nossa, já estudei isso, mas como que era mesmo? Como que é isso? Não, eu sabia isso, mas às vezes, tipo assim, o que você sabe está no enunciado, e o que pergunta é alguma informação que passou despercebido. E às vezes, nesse outro, não. Na hora que eu li o enunciado, eu já escrevi de lado, assim, falava, é isso que vai perguntar. E na hora que tinha lá, eu nem tinha que ficar lendo as alternativas. Eu acho que o que mais... O melhor, assim, é que a gente vê que é possível. A gente tem que parar de duvidar, assim, que a gente vai conseguir, que são poucas vagas, e várias outras coisas que a gente não controla, e fazer o nosso, assim, que não tem como a gente estudar sem ter um norte, assim, sabe? Não é só sentar aqui, pegar um livro e começar a ler. Mas para mim é muito óbvio isso, o método de estudo. E eu acho que o mais importante é que, assim, não é uma coisa que com o tempo ali vai ficar defasado. Porque às vezes a gente tem isso, quando você está estudando, às vezes você tem que atualizar o material, mas o método é aquilo ali, tá concretizado, sabe? Eu acho que é bem... Você já vai seguir, você conquistou aquilo ali. O método, quando você aprende, você aprendeu. Então, você só vai seguindo, você só vai caminhando. E mesmo que você já fique com o método ali, você cresce dentro dele. Confia, entrega, segue o método. Não coloque qualquer frustração, não torça o nariz, qualquer coisa assim, sabe? Porque faz sentido. É uma metodologia, se questiona antes de alguma coisa e fala assim, mas isso aqui não faz sentido para mim.
tenta primeiro, sabe? Porque faz sentido. Eu acho que isso que é o mais importante. A gente parar de querer achar uma solução, uma fórmula mágica e dedicar com isso aqui. Porque, para mim, eu acho que não falta mais nada. Porque quando a gente tem a nossa dedicação, a gente está fazendo a nossa parte, a gente tem um método que funciona, então é isso, sabe? Não tem mais para onde correr. Eu acho que essa é a melhor sensação que a gente pode ter agora, assim, porque se de um lado a gente tem o que a gente não controla em questão de prova, de editais e etc., do outro lado a gente tem o que a gente controla, que é o nosso estudo e a metodologia. E a partir do momento que esses dois estão encaixadinhos, você cresce muito, você evolui muito. E com paciência, sabe? Às vezes, se você ainda não tem essa visão, vai caminhando aos pouquinhos, que daqui a pouco vai ter algum outro. Alguma outra vitória, alguma outra coisa, você vai ver que você está evoluindo, assim, igual ainda é comigo. Eu vejo, desde hoje eu tô num ponto, daqui a pouquinho eu vou seguindo, assim, no método mesmo, não paro de seguir o método, já tem bastante tempo e eu sigo nele. Não, eu não preciso de reinventar, de procurar um outro método, não. Eu, dentro dele, eu vou vendo aonde eu vou crescendo. Cada hora a gente vai evoluindo, assim, em uma vertente dele. Eu acho que é isso, assim, dedicar e confiar.